Nesse momento, nós vamos falar de uma das mais comuns toxinfecções alimentares, que é aquela provocada pela Escherichia coli. Na verdade, a Escherichia coli ela tem vários fatores de virulência, incluindo produção de endotoxina, já que é uma bactéria gram-negativa, tem lipopolissacarídeo, que é uma endotoxina, também de enterotoxinas produzidas ali no intestino, um lugar que ela pode inclusive se aderir. Então ela também tem fatores de adesão, podendo ficar aderida ao intestino e provocar lesões teciduais, outro fator de virulência. Enfim, é uma bactéria que pode produzir doenças pela produção de toxinas, mas também pelo fato de provocar uma invasão, uma adesão tecidual, uma destruição tecidual, levando a quadros relativamente graves, como a gente já vai ver. Mas, de forma geral, a forma mais comum da Escherichia coli provocar doença realmente é a toxinfecção alimentar, o que significa que ela foi ingerida num alimento e lá no intestino produziu a toxina, e aí essa toxina provocou algum tipo de manifestação. Então é sobre isso que a gente vai falar. Vamos primeiro então entender, né, o que é essa bactéria, onde ela atua, o que ela faz. Então, logo de início, a gente não pode esquecer que a Escherichia coli é uma bactéria comensal do intestino da maioria dos animais, praticamente todos os animais, sejam eles de sangue quente ou não, tem Escherichia coli colonizando o intestino, fazendo parte da microbiota normal, sem provocar dano, sem provocar risco. Isso significa que, a grosso modo, todos nós temos Escherichia coli no nosso intestino e nem por isso ficamos doentes. Por quê, Nayá? Porque, de alguma forma, a Escherichia coli precisa adquirir esses fatores de virulência para provocar um dano. Isso vai acontecer normalmente naquelas que não são as comensais, naquelas que não estão naturalmente presentes no intestino dos indivíduos, principalmente ali no intestino grosso. Esses comensais, eventualmente, até podem provocar doença, mas principalmente funcionando como micro-organismos. Nossa, fugiu o nome. Micro-organismos oportunistas. Olha só, gente, o que a Covid não faz com a cabeça da gente. Micro-organismos oportunistas, ou seja, micro-organismos que se aproveitam de uma queda de imunidade, se aproveitam de alguma maneira que permitiu uma proliferação exagerada para provocar um dano, ou ainda eles até podem funcionar como um patógeno primário quando eles migram do intestino para algum tecido, para algum órgão onde eles não são comensais. Nas fêmeas, de forma geral, é comum, relativamente comum, a Escherichia coli ser causadora de infecções urinárias, de cistite, até mesmo de infecções renais. A bactéria, nesse caso, entra por via ascendente pela proximidade da vulva da vagina, né, ali no caso, próxima à uretra, e ânus. Então, vulva, vagina e ânus em posição muito próxima do intestino, numa condição de queda de imunidade, por exemplo, provocando muita diarreia, em condições onde não existe saneamento, principalmente não existe educação sanitária, existe então essa contaminação por via ascendente de sistema urinário, porque tinha esse micro-organismo comensal no intestino. Então, depois de episódios de diarreia, por exemplo, essa bactéria pode entrar por vulva, vagina, uretra, e o orifício uretral ali fica bem na divisão entre vagina e vulva, né? Então, bem nessa divisão orifício uretral, permitindo a entrada dessa bactéria por via ascendente, provocando uma cistite, e se continuar ascendente, passando ali para o ureter, chegando nos rins, até mesmo uma nefrite, que já começa a ser algo um pouco mais grave. É uma bactéria bastante comum aí de cistite em fêmeas, mastite em vacas de leite, porque elas deitam às vezes num pasto sujo, numa baia suja, numa cama suja de fezes, e aí a Escherichia coli vai estar lá. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A gente vai ver um apanhado geral de Escherichia coli, lembrando que o nosso foco sempre é no caso aqui de Escherichia coli, toxinfecções alimentares.
Porém, as cepas de E. coli, elas são diarreicogênicas, ou seja, geradoras de diarreia de muita importância econômica em vários animais de produção. Isso inclui suínos, isso inclui bovinos, bezerros, no caso, cordeiros, leitões. E nesses animais, principalmente os animais muito jovens, as cepas de Escherichia coli diarreicogênicas trazem um impacto econômico muito grande, podendo inclusive provocar o óbito por desidratação. Quanto mais jovenzinhos esses animais são, né, por uma diarreia profusa, levando a um quadro de desidratação e até mesmo a morte, principalmente ali nas primeiras fases da vida ou até mesmo em suínos após o desmame. Isso é algo relativamente comum. Já em bovinos, bezerros, também a gente encontra muitos casos de morte por diarreia provocada por E. coli, a mesma coisa em cordeirinhos, como eu tinha falado para vocês. Então, para esse grupo de animais, é importante a gente pensar nessa Escherichia coli como um micro-organismo causador de infecção primária, levando a diarreia e podendo provocar a morte por desidratação. Não é o caso que a gente vai estudar hoje, realmente que é só para reforçar a importância da E. coli, mas lembrando que a gente vai falar muito da E. coli como causadora de toxinfecção alimentar. Porém, a E. coli também pode provocar essas infecções extraintestinais, principalmente quando ela consegue de alguma forma migrar pelo tecido. Como a gente já viu, ela pode migrar para a bexiga, para os rins, né, para o sistema urinário e provocar infecção nesses sistemas. Isso em idoso, humano, é uma condição recorrente, é grave, pode levar à morte, porque Escherichia coli tem se tornado uma bactéria muito resistente aos antibióticos. Principalmente em indivíduos mais idosos, é difícil tratar uma infecção urinária. Então, às vezes, o paciente vem a óbito por uma infecção urinária por Escherichia coli. Em bezerrinhos, animais jovens, ela pode entrar pelo umbigo e provocar também infecção ali no umbigo, é algo que acontece bastante. Os animais deitam no pasto, umbigo, a gente sabe que é uma porta de entrada bastante considerável para vários patógenos, incluindo E. coli. Ainda, a E. coli pode cair na corrente circulatória sanguínea e se disseminar, e nesse caso também acaba provocando uma sepse bastante grave. Pode provocar até mesmo infecção pulmonar. Olha só, infecção pulmonar por Escherichia coli. É triste, mas pode acontecer. Ou contaminar ferimentos de pele, lesões de pele, provocando infecções ali secundárias, funcionando como um micro-organismo oportunista, mas também pode agravar um pouco uma situação que já estava instalada. Sem esquecer que em filhotes, ela é uma importante causadora de sepse, também em animais mais idosos ou animais com imunossupressão. Então, é sempre uma bactéria que nós temos que ter bastante atenção para falar dela. Em humanos, que é o nosso objeto de estudo, né? A Escherichia coli é considerada, ou a doença causada pela Escherichia coli é uma doença considerada uma zoonose, principalmente a Escherichia coli, produtora de toxina Shiga. A gente vai falar disso daqui a pouco, é uma das doenças provocadas por E. coli, uma das mais perigosas que tem, de maior letalidade. E as infecções diarreicogênicas e extraintestinais também podem acontecer nos humanos, de todas essas maneiras que a gente já viu também nos animais. São provocando infecções do sistema urinário, pulmões, de pele, infecções secundárias, mastite, no caso de vacas. Na verdade, não é só em vaca não, tá? Às vezes, uma mãe que está amamentando o seu filho, uma mãe humana, pode até mesmo desenvolver mastite por Escherichia coli. A gente sabe que o momento pós-parto, quem é mãe biológica sabe disso, o momento pós-parto é um momento bem delicado, uma variação muito grande de hormônios, progesterona ainda está em níveis elevados, isso provoca uma imunossupressão, a gente o tempo todo troca fralda de bebê, limpa bebê, e bebê defeca muito, né? Então é muito comum a gente estar com as mãos contaminadas e numa correria, quem é mãe vai me entender perfeitamente,
A gente sabe que tem que lavar as mãos o tempo todo, mas às vezes o bebê chora tanto, tanto, tanto que você troca o bebê, já pega o bebê, já vai dar mamar e não lava as mãos. Deveríamos lavar, mas olha, pessoal, pós-parto é difícil. É bem assim, cansativo, bem trabalhoso e por mais que a gente tenha o conhecimento higiênico-sanitário, às vezes a gente não consegue aplicar. E às vezes de tocar ali no bico do peito para dar mamar para o seu nenê, você leva a Escherichia coli do próprio bebezinho que acabou de mamar. E isso pode levar a uma mastite provocada por Escherichia coli ou outro micro-organismo, tá certo? Eu tive mastite, eu sei como dói. É bem dolorido, febre. Morri de dó das vaquinhas depois que eu tive mastite, porque olha, é dolorido. Certo? Então, em humanos, que é o nosso assunto de hoje, a gente vai falar das várias facetas da Escherichia coli aí nas suas formas de causar doenças. Lembrando que é uma bactéria gram-negativa, Escherichia coli é um coliforme, a gente já teve a aula de coliforme, vimos que coliforme é qualquer bacilo gram-negativo não esporogênico que fermenta a lactose com produção de gás a 35 graus, Escherichia coli é tudo isso, e além de ser tudo isso, a Escherichia coli também fermenta a lactose a 45 graus, ou seja, Escherichia coli está dentro do grupo dos coliformes termotolerantes. É um coliforme total e também é um coliforme termotolerante. O que você está me lembrando de tudo isso, Nayá? Porque o fato de ser uma bactéria gram-negativa faz com que Escherichia coli tenha lipopolissacarídeos na sua membrana mais externa. E esses lipopolissacarídeos funcionam como endotoxinas. Não confunda endotoxinas com enterotoxinas. Em relação ao tipo de toxina, uma bactéria pode produzir endo ou exotoxinas. As endotoxinas normalmente são partes dessa própria bactéria, como é o lipopolissacarídeo, e as exotoxinas ou exotoxinas são geralmente toxinas produzidas e secretadas para fora dessa bactéria, né? São toxinas que são eliminadas como se fosse uma secreção, por isso exotoxinas. Entre as exotoxinas estão as enterotoxinas. Então, enterotoxinas são toxinas com ação entérica, com ação intestinal, que são secretadas por uma bactéria que está ali, presente no intestino. Não necessariamente ela precisa ter colonizado o intestino, não necessariamente ela precisa estar instalada numa célula intestinal. Às vezes ela está ali apenas aderida na superfície do intestino e produzindo toxinas enquanto está ali, e a Escherichia coli faz isso muito bem. Então é uma bactéria produtora de endotoxinas, como o lipopolissacarídeo da membrana mais externa. É uma bactéria produtora de exotoxinas, entre elas enterotoxinas, hemolisinas e adesinas e outras toxinas do tipo que a gente ainda vai comentar, tá bom? Mas é uma bactéria gram-negativa, uma bactéria que não é capaz de produzir esporos, é uma bactéria relativamente sensível a tratamento térmico, processos de pasteurização, de cozimento, de fervura inativam facilmente essa bactéria, mas ela é uma bactéria que também tem cápsula, é uma bactéria capsulada, e isso faz dela uma bactéria que consegue fugir da fagocitose com uma facilidade maior do que aquelas que não têm cápsula. Aqui a gente observa uma eletrofotomicrografia de uma Escherichia coli, então essa é uma foto de microscópio eletrônico, aqui a gente não consegue ver estruturas, né, como cápsula, a gente não consegue ter essa diferenciação, e também não está dando para perceber aqui, mas essa bactéria é uma bactéria que tem pile e que tem flagelos. Escherichia coli tem flagelos peritríqueos, ou seja, em toda a sua extensão ela tem flagelos. Na verdade, Escherichia coli é uma bactéria de tão fácil proliferação, tão fácil ter Escherichia coli num laboratório, que é uma das bactérias mais utilizadas para estudos microbiológicos e até mesmo estudos de genética em células eucarióticas,
porque ela tem tanto material genético que se prolifera tão rapidamente que é fácil usar a Escherichia coli para estudar a transmissão genética, né? Num dia são formadas várias gerações desses micro-organismos, então fica fácil estudar transmissão genética. Ela é um modelo aí de estudos de genética. Nessa outra imagem aqui, a gente já tem um desenho esquemático de uma Escherichia coli, e aqui a gente consegue observar esses pili, a gente consegue observar esse enovelado, vocês devem estar vendo aí numa cor quase enegrecida, para mim aparece como um azul marinho, que é o DNA. Esses pontinhos alaranjados são os ribossomos. Aqui, essa parte arroxeada é a parede celular, que apesar de estar arroxeado aqui, é rosado, quando a gente faz a coloração de Gram, né? Essa parte amarelada é a membrana celular e essa parte toda alaranjada é o glicocálice, é a cápsula bacteriana. Então vejam aqui que ela tem aqui é um flagelo só, mas Escherichia coli tem vários, tá? São flagelos peritríqueos. Então aqui mostrando um flagelo. Isso significa que existem vários antígenos de superfície que podem ser usados para classificar essa Escherichia coli. E sorologicamente falando, a Escherichia coli ela é dividida em sorogrupos e ela é dividida em sorotipos. Os sorogrupos são baseados, a divisão nos sorogrupos ela acaba sendo baseada nos antígenos O ou antígenos somáticos, enquanto os sorotipos são feitos com base nos antígenos H ou flagelares. Ou seja, dessa forma a gente consegue separar a Escherichia coli. E ainda uma bactéria como Escherichia coli pode expressar antígenos flagelares, que são antígenos do tipo K. Ou seja, aquele esquema de classificação O, H, K, que foi estabelecido no meio do século passado, né, em 1947, por um pesquisador chamado Kaufmann. Esse tipo de classificação também é usado para classificar a Escherichia coli e, na verdade, o esquema proposto por Kaufmann trouxe um avanço muito grande em todo o processo de taxonomia bacteriana. Agora, nós também podemos classificar as Escherichia coli com base nos seus fatores de virulência, com base na patogenicidade, na manifestação clínica que elas manifestam. Essa é uma das maneiras mais utilizadas hoje para classificar a Escherichia coli. Então, hoje a gente usa bastante o processo de classificação com base na manifestação clínica que ela provoca. E pensando nessa manifestação clínica, as Escherichia coli podem ser classificadas de várias formas diferentes. A gente vai estudar aqui as principais, a gente não vai ver todas as classificações porque realmente são várias. Mas aquelas que têm mais importância para humanos, principalmente aquelas que são veiculadas por alimento, provocando doença alimentar, são as que a gente vai ver aqui. Então, uma delas se chama Escherichia coli enteropatogênica. Enteropatogênica. O que é essa Escherichia coli enteropatogênica? A gente escreve como uma única palavra, tá? Enteropatogênica. A Escherichia coli enteropatogênica, ela provoca uma diarreia não sanguinolenta, principalmente em crianças e em países em desenvolvimento. Para a gente não falar país pobre, né? Então, é uma bactéria de bastante ocorrência, de bastante prevalência nesse tipo de população. Crianças mais carentes, crianças que normalmente têm menor acesso a saneamento básico, e essa bactéria nessas crianças vai provocar diarreia. Essas bactérias produzem um fator de adesão que faz com que elas fiquem aderidas aos enterócitos, às células intestinais. Elas não são produtoras de toxinas, então veja que nesse caso é uma infecção, não é uma toxinfecção, não tem produção de toxinas.
Porém, quando elas ficam aderidas aos enterócitos, elas vão provocar uma lesão nesses enterócitos e por essa lesão vai acontecer a destruição das vilosidades intestinais, levando ali a uma má absorção de nutrientes e com essa má absorção de nutrientes vai haver a formação da diarreia. Então, a diarreia acontece por osmose, por uma baixa absorção de nutrientes. Os nutrientes ficam na luz intestinal e isso promove, por osmose, uma perda de água, uma saída de água para a luz intestinal, levando a uma diarreia aquosa. Nesse caso, pode acontecer de ter junto com a diarreia também febre, náuseas ou até mesmo vômito, mas o mais comum é a diarreia aquosa. Hoje a garganta está secando, o tempo está mais seco, a garganta já está secando. Uma segunda variante da Escherichia coli é a Escherichia coli entero, então Escherichia coli enterotoxigênica, enterotoxigênica. O que apagou aqui? Enterotoxigênica. Essa, como o próprio nome está falando, já tem produção de toxina, né? Então, nesse caso, sim, uma toxinfecção, principalmente alimentar mesmo, né? Uma contaminação de alimentos, normalmente por Escherichia coli, que provavelmente veio de fezes de alguém, produzindo ali, depois de ter entrado no intestino, produzindo toxinas. Ou seja, nesse caso, estamos falando de uma toxinfecção. Primeiro, ingestão da bactéria e, na sequência, produção de toxinas. O que vai acontecer? No intestino, quando essas toxinas forem produzidas, elas vão aumentar a formação de um mediador químico, de um segundo mensageiro chamado GMP cíclico. E o aumento desse GMP cíclico promove um aumento de metabolismo celular, levando a uma eliminação de cloreto, uma eliminação de íons que geram também uma diarreia. Então, na verdade, as células intestinais vão perder principalmente cloretos e sódio, e onde o sódio vai, a água vai atrás. Então, na luz intestinal, o excesso de cloretos vai fazer com que haja também uma saída excessiva de água, levando mais uma vez a uma diarreia. Então, nesse caso, a gente vai ter também uma diarreia bastante aquosa e mais. Além da bactéria produzir toxinas que provocam essas alterações, essas bactérias têm proteínas de adesão que faz com que elas fiquem muito fixas à superfície do intestino. Mesmo o fluxo de diarreia, para quem lembra um pouquinho de imunologia, quando a gente tem vômito, quando a gente tem diarreia, o fluxo do vômito, a força com que o vômito sai do corpo é uma maneira de eliminar o que está provocando algo ruim. A diarreia é uma maneira de eliminar algo que está provocando um dano à saúde, né? Então, vômito e diarreia são mecanismos de resposta imune inata. É mecanismo de defesa inespecífico para tentar jogar para fora do corpo aquilo que está provocando um dano. Só que a Escherichia coli ETEC, a enterotoxigênica, ela tem fímbrias que fazem com que ela fique muito aderida à superfície celular. Essas fibras têm adesão e elas ficam presas à superfície do intestino e automaticamente, mesmo que tenha diarreia aquosa, esse fluxo de fezes não é suficiente para eliminar essa bactéria do intestino. Então ela fica ali por alguns dias provocando essa diarreia. Essa diarreia é considerada, ela é conhecida como diarreia dos viajantes. Então, a ETEC, a Escherichia coli enterotoxigênica, é uma bactéria que provoca a famosa diarreia dos viajantes. É grave, Nayá? Não é tão grave, principalmente se tiver a hidratação
por conta de uma diarreia. Então, deu a diarreia, desidratou, vai para o hospital e recebe a hidratação como tratamento. Mas ela se torna realmente mais grave em crianças jovens, em pacientes mais idosos, mas principalmente em criancinhas, né? Em indivíduos bastante jovens, essa diarreia do viajante, ela pode até mesmo provocar morte por desidratação. Então, se receber uma hidratação para repor o que foi perdido, ela deixa de ser grave. Mas numa diarreia muito intensa, sem socorro médico, aí ela pode provocar a morte. Uma outra variante, uma outra cepa é a Escherichia coli enteroinvasiva. E como o próprio nome diz, ela já provoca uma invasão na mucosa intestinal. Ela não produz toxinas, então, mais uma vez, é um caso de infecção e não de toxinfecção. Inicialmente, vai haver a formação de uma diarreia aquosa, como em todos os outros casos que a gente já viu, só que essa diarreia aquosa pode evoluir para uma diarreia sanguinolenta, que pode ter muco, inclusive. Por quê? Porque ela é enteroinvasiva, ela invade a célula intestinal e ela provoca destruição dessa célula. Ela provoca úlceras no intestino, ela provoca inflamação. Então, o início da inflamação leva a um quadro de diarreia, mas com a progressão da invasão, isso pode culminar com uma úlcera, com destruição de tecido intestinal, o que pode provocar uma diarreia sanguinolenta e com muco. Essa é a Escherichia coli enteroinvasiva. Neste caso, nesta variante, não existe predisposição ou não existe maior vulnerabilidade em relação à idade, se é idoso, se é criança, se é adulto, se é imunossuprimido, se não é. Todo mundo tem a mesma sensibilidade, tem a mesma chance de adquirir essa doença. Agora a gente vai falar de uma das mais graves dessas Escherichia coli, que é a Escherichia coli EHEC. O que é EHEC? É Escherichia coli enterohemorrágica. Essa Escherichia coli enterohemorrágica inicialmente provoca uma diarreia aquosa também. Vejam que todas elas têm uma diarreia aquosa, né? A manifestação tradicional da doença provocada por Escherichia coli. Então, inicialmente uma diarreia aquosa, mas em 5% dos casos dessa diarreia aquosa, ela pode progredir para uma colite hemorrágica, ou seja, provocar uma infecção no cólon, levando a um processo hemorrágico. E pode, inclusive, evoluir também para uma síndrome que nós chamamos de síndrome hemolítico-urêmico. Síndrome hemolítico-urêmica. O que é essa síndrome hemolítico-urêmica? Como o próprio nome está falando, vai provocar hemólise e vai provocar ação nos rins. Isso pode levar a um quadro até de falência renal. A pessoa pode ficar dependente de um transplante renal ou dependente de diálise e ter uma diminuição significativa da sua expectativa de vida e ter uma condição até mesmo mais limitante ali na sua vida, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas se ela evoluir para isso, nem todos os casos vão evoluir. Talvez vocês já tenham conhecido a Escherichia coli O157H7. Vejam que é uma classificação baseada em antígenos somáticos e flagelares, às vezes encapsulares, mas o mais comum é a gente fazer essa classificação em antígenos somáticos e capsulares. 1, 2, 3, voltando. O mais comum é a gente fazer essa classificação em antígenos somáticos e flagelares e às vezes fazer uma classificação em antígenos capsulares, certo? Mas para a Escherichia coli mais grave de todas, a classificação é feita em base nos antígenos
somáticos e flagelares. Por isso que ela é chamada de O157H7. Essa Escherichia coli, a principal forma de veicular essa bactéria é por alimentos contaminados por ela, especialmente carne bovina. Então, existe uma predileção dessa bactéria, ou ela é mais frequentemente encontrada em carne bovina, mas pode ser veiculada por qualquer alimento, não é apenas carne bovina, porque ela é realmente bastante encontrada em amostras de carne bovina. O que essa Escherichia coli pode provocar? Essa Escherichia coli provoca uma toxi-infecção. Isso significa que primeiro ela invade e depois ela produz toxinas. Uma das principais toxinas por ela produzida, por essa bactéria, né, que é produzida por essa bactéria, é a toxina semelhante à toxina Shiga. Na verdade, ela inclusive é chamada de toxina Shiga. Então, essa bactéria enterohemorrágica, ela pode produzir alguns tipos de toxina. Hoje nós sabemos que a toxina Shiga não é a única necessária para provocar a infecção, a toxinfecção. São necessárias também outras toxinas, mas ela é considerada a principal toxina produzida por essa cepa. É a mais patogênica das toxinas, com certeza. Certo? A toxina Shiga é originalmente produzida pela Shigella. Por isso que a gente fala que a E. coli, Escherichia coli, produz uma toxina semelhante à toxina de Shiga. Realmente, uma delas, né, são duas toxinas de Shiga até hoje conhecidas, produzidas pela E. coli, mas uma é muito semelhante, é praticamente idêntica à toxina Shiga. O que essa toxina pode causar? Essa toxina pode provocar anemia. Vejam que nesse esfregaço sanguíneo a gente verifica a presença de várias hemácias hemolizadas. Todas essas hemácias que estão nesse formato meio que de estrelinha, né? Essa daqui, aqui, são hemácias que sofreram hemólise. Então, todas elas que estão nesse formato são hemácias que sofreram hemólise. Ou seja, ela provoca anemia. Além de provocar anemia, ela diminui a quantidade de plaquetas. Ela provoca uma plaquetopenia. Se vocês olharem nesse esfregaço, isso aqui é uma plaqueta. Podem olhar, ó, aqui tem outra plaqueta. Aqui tem outra plaqueta. Mas observem aqui mais uma, né? Pelo que parece. Observem que, olhando nesse esfregaço sanguíneo, a gente quase não vê plaquetas. E essa cepa, ela realmente provoca uma plaquetopenia. Hoje a gente sabe que plaqueta e trombo não é sinônimo, que dependendo da espécie a gente chama de plaqueta, dependendo chama de trombo, né? Meu objetivo aqui não é me aprofundar nesse assunto. Mas, de forma geral, a gente diz que essa cepa provoca uma púrpura trombocitopênica trombótica, certo? Então, essa trombocitopenia ou essa plaquetopenia levaria a essa púrpura trombocitopênica trombótica nos animais que sofrem esse processo de toxinfecção. E pela própria anemia, né, pela própria doença, essa toxina pode levar a um quadro de insuficiência renal aguda em consequência ali da síndrome hemolítica urêmica, da síndrome hemolítico-urêmica. Então, por isso, também pode evoluir para uma insuficiência renal aguda, o que é algo considerado bastante grave. Então, com certeza, as ERECs são cepas bem virulentas. Por muitos anos, essas variantes enterohemorrágicas, essas Escherichia coli enterohemorrágicas, permaneceram como sinonímia mesmo, como sinônimo da E. coli O157H7. Achava que era sempre a mesma coisa, né? Que só a O157H7 era essa enterohemorrágica, porém, com a evolução dos estudos, perceberam que não era bem assim. Realmente,
As cepas produtoras dessas toxinas, né, a cepa produtora da toxina de Shiga, eram cepas produtoras de 2 tipos de toxina Shiga, a toxina Shiga 1 e a toxina Shiga 2. E a gente sabe hoje que essas toxinas, elas têm um mecanismo de ação muito semelhantes, provocam doenças muito parecidas, mas elas são produzidas, tem pequenas variações na estrutura dessas toxinas. Porém, a Escherichia O157H7 foi relacionada aí a quadros de diarreia, que poderia ser de uma diarreia relativamente leve até mesmo a variações mais graves de diarreias consideradas severas, diarreias sanguinolentas, tudo por causa da produção dessas toxinas Shiga. E isso poderia levar a uma sequela, incluindo ali a síndrome hemolítica urêmica, que poderia culminar com uma insuficiência renal, e essa insuficiência renal poderia levar a distúrbios para o resto da vida desse paciente, ou seja, esse paciente poderia ter sequelas para o resto da vida dele, poderia ser dependente de diálise, poderia necessitar de um transplante renal, que prejudicaria, né, toda a vida desse paciente. Então, atualmente, EHEC é uma Escherichia coli produtora de toxina Shiga e que também leva à lesão histopatológica. Quando a gente fala de lesão histopatológica, é consequência da síndrome hemorrágica urêmica, da síndrome que provoca a trombocitopenia. Por outro lado, é conhecida como STEC, bactérias que produzem apenas toxina Shiga sem provocar lesão. Então, aquelas que não provocam lesão são menos graves, é mais fácil de tratar, tem menos probabilidade de deixar sequela, tem menos probabilidade de provocar lesões graves, né? Então, as E. coli STEC produzem toxina de Shiga, as E. coli EHEC produzem toxina de Shiga e ainda produzem lesões histopatológicas, podendo evoluir para quadros mais graves de consequência bastante danosa para o hospedeiro. Todas elas veiculadas por alimentos, todas elas provocando toxinfecção alimentar, certo? Mas, como eu tinha dito, né, tem vários estudos que mostram que a Escherichia coli, produtora de toxina de Shiga, não tem como toxina a única forma, o único fator de virulência. Então, principalmente quando a gente pensa nas EHECs, naquelas que causam lesão tecidual, essas Escherichia coli têm que ter a capacidade, além de produzir a toxina de Shiga, também produzir toxinas que estão relacionadas a um plasmídio, Plasmídio O157, PO157, que produzem, né? Produzem não, porque não é o plasmídio que produz, mas plasmídio é um fragmento de material genético extracromossômico, que está fora do cromossomo principal da bactéria. É um pedacinho de material genético que fica ali num cantinho da bactéria. E como é material genético, ele é um código genético. Esse código genético é o código para a produção de proteínas, por exemplo. Então, muitas vezes, nesse código presente do plasmídio, está o fragmento necessário para a produção de toxinas. Então, para as bactérias que são EHEC, nesse caso, é um fator presente no plasmídio que faz com que bactéria, seja capaz de produzir essa enterohemolisina e também adesinas, ou seja, moléculas de adesão, tanto fimbriais quanto não fimbriais, ou seja, presentes ali nas fimbrias, fimbriais, quanto não fimbriais. Nas fímbrias ou não nas fímbrias, para fazer essa bactéria se aderir ao intestino
e ali ficar produzindo as outras toxinas que vão levar a todos esses fatores de virulência, a todos esses fatores que levam a uma patogenicidade desenvolvida por essa bactéria. Então veja só, a Escherichia coli é uma bactéria que tem várias cepas e cada uma das cepas tem a sua capacidade de produção de elementos que provocam danos. Alguns desses elementos, ou seja, algumas cepas, têm a capacidade de produzir toxinas após se instalarem no intestino. Dessas cepas que são produtoras de toxina, as EHEC são as mais perigosas, principalmente porque, como elas são enterohemorrágicas, EHEC, elas produzem não só a toxina Shiga, ou toxina semelhante à toxina Shiga, que é uma das mais perigosas que existem para a Escherichia coli, mas elas também têm outras estruturas, outros fatores de virulência que levam à produção de outras toxinas, entre elas enterohemolisinas, adesinas, que fazem com que ela tenha, o indivíduo tenha danos teciduais, danos histopatológicos, culminando ali com doenças bastante graves. Qualquer grupo é suscetível às EHEC, qualquer grupo de idade mesmo, de pessoas, né? Então, não importa se é adulto, não importa se é criança, se é bebê, se é idoso, se é imunossuprimido, se não importa o grupo. Essas bactérias EHEC provocam danos em qualquer grupo, desde que tenha entrado em contato com essas bactérias, e as manifestações costumam ser mais graves, aí sim, crianças, idosos, imunossuprimidos, mas qualquer grupo é um fator de risco e no caso de uma infecção, cerca de 5 a 10% dos indivíduos que tiveram essa E. coli desenvolvem a síndrome hemolítico-urêmica. Síndrome hemolítico-urêmica. Sendo que o micro-organismo E. coli é responsável por aproximadamente 90% dos casos da síndrome hemolítico-urêmica em crianças. Então, se a gente selecionar todas as crianças que estão manifestando síndrome hemolítico-urêmica, 90% é provocado por E. coli, 10% por outras causas. Dos sobreviventes a essa síndrome, 5% vão ter a necessidade de tratamento por diálise ou transplante renal e 5% até 10% podem aí ter uma manifestação também neurológica em decorrência dessa doença. Então é uma doença bastante grave, principalmente em pessoas imunossuprimidas, em idosos, em jovens, pela gravidade da manifestação. É uma doença que requer cuidado. Qualquer alimento pode estar contaminado por Escherichia coli. Lembrando que se a gente faz teste para coliforme, tem coliforme presente, pode ser que tenha Escherichia coli. E isso faz esse alimento um risco para a saúde do consumidor. De certa forma, vamos colocar entre aspas aqui, vantagens de ser uma Escherichia coli para nós humanos, né? Qual é a vantagem de um alimento estar contaminado com Escherichia coli? Escherichia coli é uma bactéria que é inativada muito facilmente por cozimento. Se a gente cozinha o alimento, esse alimento atinge temperatura de fervura, em poucos segundos numa temperatura de fervura, Escherichia coli já será inativada. E ela não deixa toxina no alimento, né? Então não tem a chance de provocar intoxicação, apenas infecção ou toxinfecção. Se eu como um alimento que passou pelo tratamento térmico, de certa forma, se não houve contaminação pós-processamento térmico, esse alimento está seguro e pode ser consumido sem maiores problemas, sem maiores riscos à saúde, pensando na Escherichia coli.